Então, gente, vamos ver aqui o segundo método de hoje, né? Da nossa primeira aula. É o seguinte, começa sempre com a linha do horizonte, a nossa conhecida já LH, certo? E depois também, para a gente começar, né? Para não ficar confuso, continuaremos com o ponto de fuga no centro da folha. Só que enquanto naquele primeiro desenho a gente estava como se fosse dentro de um espaço, agora a gente vai fazer formas mais distantes delas, né? Como se a gente estivesse observando algumas formas de uma certa distância, em perspectiva com um ponto, que também pode, né, se transformar em vários desenhos. Como a gente começa essa prática? Eu vou fazer aqui uns quadrados em tamanho aleatório, certo? Quero ter começado mais corretamente assim. Bom, um quadrado feito aí 2, 3 centímetros e tal. Faço o quadrado então. Linha do horizonte, ponto de fuga e o quadrado, né? Depois eu pego os cantos deste quadrado e ligo no ponto. Os 3 cantos que eu tenho em direção ao ponto, certo? A partir daí, para terminar esta figura, que de um quadrado a gente transforma num paralelepípedo, né? A gente pega, escolhe uma medida aqui, eu vou colocar, por exemplo, ele tem 4 de largura, eu vou colocar 3 centímetros. 3 centímetros de distância entre esta linha e um ponto marcado aqui. E faço uma outra linha, cuidado aqui para manter a verticalidade. Nesse caso, bom usar a linha do horizonte como referência, porque neste aspecto a verticalidade é importante. Ó. Então, boto o canto da régua ou o esquadro na linha do horizonte e traço a linha vertical aqui entre a primeira e a linha central, a linha de base e a linha central. Depois, pegando essa mesma linha, eu faço uma linha horizontal, ó, na mesma direção da linha do horizonte e ligo a linha do centro à linha do lado esquerdo aqui da minha forma. Sendo assim, fazendo dessa forma, eu posso apagar o que sobrou fora o que está além dessa linha. Aí eu já tenho uma forma com uma ilusão de tridimensionalidade. O objetivo da perspectiva é justamente esse, né? É uma tridimensionalidade, ó, aos objetos, de forma mais, com uma visão, como eu falei, de acordo com o olho humano, né? Aí eu tenho uma primeira forma aqui, tá? E assim, sucessivamente, eu posso ir construindo formas de vários tamanhos. Aqui posso fazer, por exemplo, uma maior aqui em cima. Não importa se está acima ou abaixo da linha do horizonte, eu posso ir fazendo diferentes formas. Aqui, pode ser retângulo, quadrado, fazer uma coisa bem livre. O importante é manter sempre essa orientação vertical e horizontal, de forma, né, bem consciente, e não achar, não fazer linhas inclinadas nessa parte aqui. Depois ligar ao ponto de fuga. Ó, aqui eu vou dar uma distância, como esse aqui é maior, eu posso também dar uma distância maior entre o quadrado e o ponto que eu vou marcar aqui nesta linha do centro. Ó, 5 centímetros eu fiz aqui. Depois eu faço uma linha vertical, ó, usando esse quadro fica facinho de fazer vertical, ó, botando aqui ou na linha do horizonte, né? Ó, posso botar qualquer. E depois a própria linha horizontal também com esse quadro fica bem fácil, tá? Se eu fizer com a régua, eu posso fazer assim. Ó, aqui eu vou fazer uma linha horizontal, ó, eu boto a régua aqui no canto da folha, ó, até eu já vou aproveitar e fazer mais um aqui, sem medir, tá? Ó.
aqui, né, ó, com a régua no canto da folha, eu consigo ver se a régua está basicamente na horizontal, sem muita inclinação, porque essa é a parte mais difícil no começo, manter essas orientações de vertical e horizontal. É bom se guiar pela folha, que ela é retinha, né, simétrica, que ela mantém essas orientações, certo? E aqui eu já tenho mais um, depois de fazer o quadrado, a gente liga os cantos do quadrado no ponto de fuga. Então, isso que é importante lembrar também, nunca começar do ponto de fuga com linhas, como algumas pessoas cometem esse erro. Faz as linhas, aí depois vai fazer o quadrado, aí não dá certo, entendeu? Não pode, tem que ser sempre primeiro o quadrado e depois, ó, aqui eu vou fechar esse quadrado sem medir, não importa nem a medida às vezes, dependendo do desenho que você quer fazer, o importante é manter essa verticalidade e horizontalidade. Ó, apagando as linhas aqui que sobram após eu fechar o paralelepípedo, né? Paralelepípedo, né? 3 aqui, mais nítidos, ó. Se eu quiser uma orientação de luz de lá para cá, eu posso continuar com a sombra aqui do lado, como eu fiz aqui, né? Esse aqui não aparece a sombra, que o lado dele que tem sombra está escondido pra gente. Ó. Aqui eu fiz 3, um de cada lado, tá? E vamos supor que eu possa fazer mais uma forma. Vou fazer agora, até por exemplo, eu posso fazer mais aqui embaixo. Precisa que essa localização dessas formas, cada um pode criar de forma bem livre, né? O importante é estar vertical e horizontal. Liga lá, certo? Depois fecha. Vou fechar aqui também grande, tá? Para dar uma profundidade maior. Aqui usar a folha. Essa mesa aqui é inclinada, eu tenho que segurar a folha para não deslizar. E aqui eu tenho os paralelepípedos, né? Como se estivesse sendo a linha do horizonte, a linha que divide. Acima da linha do horizonte a gente tem o céu e abaixo da linha do horizonte a gente tem a terra. Isso é na visão clássica, como foi feito neste primeiro exercício aqui, né? Linha do horizonte, acima o céu e abaixo a terra, certo? Então, a gente tem essa orientação. Esses cubos estariam voando, né? Nessa orientação estariam voando. E esses dois aqui estariam na terra. Mas a gente pode usar esse método para fazer um desenho mais criativo também, né? A gente pode muito bem ver isso aqui, não como se fosse céu e terra. A gente pode ver tudo isso aqui como se fosse chão. Ó, posso pegar, ó, vamos supor que eu faça em cima do prédio, não dá, né? Mas vamos supor que eu faça aqui uma estrada, ó. Eu vou ter que apagar aqui essa parte, né? Ficou por cima aqui do prédio, eu vou deixar mais forte, certo? Ó. Né? Aqui eu posso fazer, por exemplo, posso fazer uma estrada reta também, ó, para ligar naquela. Isso aqui é uma coisa muito simples, né? E aí eu posso usar isso aqui para fazer como se fosse uma cidade vista de cima. Ó, fiz a linha do horizonte, fiz uma estrada aqui. Agora eu tô sem borracha aqui na mesa, eu vou fazer sem apagar, tá? Ó, faço uma estrada para cá, essa estrada pode cruzar aqui, essa da curva aqui pode manter, certo? Porque ela já foi feita, aqui ela passa por trás da visão do edifício, né? Ó, e aqui é uma estrada, um viaduto ou uma curva que eu fiz, agora tá aí, certo? Ó, pra gente ter.
E assim eu posso ir incrementando de detalhes o meu desenho, né? Se isso aqui, em vez de paralelepípedos de caixas, serão prédios, eu posso criar detalhes usando o mesmo método. Ó. Eu vou dividir aqui de 1 em 1 centímetro a parte aqui interna dos quadrados, certo? Ó, parte interna dos quadrados. Sempre, ó, do ponto de fuga, ligando lá, até não pode esquecer. Faz o pontinho, bota a régua no pontinho e no ponto de fuga. Ó. Posso riscar até lá, se achar difícil, não perder, mas eu posso riscar só aqui dentro do espaço, certo? Vou marcar aqui essa linha do canto, ficou mais forte para ter uma referência. E aqui posso fazer aqui embaixo também, de 1 em 1. Eu vou fazer algo bem simples mesmo, tá? Ó, aqui, ó, no ponto de fuga, só para a gente ver que dá para fazer bastante coisa com um esquema bem simples aqui, tá? Fazer só deste lado dos prédios, ó, certo? E depois, para deixar um pouco mais convincente, eu posso ir fazendo linhas aqui, ó, na vertical, né? Seguindo a orientação sempre da lateral do quadrado, ó, e tentar dividir de uma forma que essa partes aqui na parte externa da folha sejam sempre maiores das que vão para o ponto de fuga, né? E aqui, ó. E assim eu consigo dar um pouco mais de detalhe nesse edifício simplificado aqui, certo? Ó, e aqui também, aqui embaixo. Ó, aqui eu vou fazer sem medir, mas sempre pensando nessa ideia de dar um pouco mais de distância. Aqui tem que encostar bem. E aí eu posso ir fazendo edifícios, eu posso usar o ponto de fuga. Ah, eu quero fazer um coqueiro aqui do lado do prédio, eu uso o ponto de fuga e faço uma base para o coqueiro, com 2 pontos, ó. Tá? E posso fazer aqui, ó, o tronco do coqueiro, sempre em direção ao ponto de fuga. E aqui uma copa, né? Uma copa coqueiro, tá? Se quiser fazer aqui do outro lado da rua, eu faço um ponto onde eu quiser, que vai ficar em cima do prédio, fazer mais lá adiante para aparecer melhor, certo? Ó, usando pontos de fuga, não risco até lá, mas sempre no ponto de fuga. E aí eu faço outro coqueiro com seu tronco. Ó. O importante da aula não é fazer tantos detalhes nessa primeira aula, né? Não é criar aqui, por exemplo, se eu quiser fazer carros, né? Uma condução, alguma coisa assim. Aqui tá bem simples e tal. Isso aí não é objetivo fazer tantos detalhes da aula, tá? Desenho. O importante é fazer, isso aqui só para exemplificar um pouco da perspectiva, né? Tá? Mas o importante é que vocês façam as formas, as 4 ou 5 ou 6 formas, né? Os quadrados, e depois transformar elas em paralelepípedos usando o ponto de fuga de forma correta. Os detalhes, se alguém quiser criar, é livre, mas o importante são as formas geométricas básicas, né? Então, como a gente viu, a gente tem ponto de fuga para criar nesse caso, um ambiente interno, e aqui um ambiente
mais externo. Aqui é como se fosse uma vista aérea. Ó, uma vista aérea, né? Com um ponto de fuga só, né? Posso fazer 1000 coisas aqui usando só esse ponto. Importante lembrar sempre que tudo que sai do solo, né? Tudo que, se for fazer uma pessoa, se for fazer tudo que se projeta do solo para cima, tem que usar o ponto de fuga como referência. O que está na linha do solo, não, né? Vou fazer uma piscina aqui no teto do prédio. Então não preciso usar o ponto de fuga. Mas se eu for fazer um poste aqui em cima para iluminar a piscina, certo? Eu tenho que usar o ponto de fuga. E o poste é uma coisa que se eleva do solo pro céu. Então tudo que sai de cima para baixo, use o ponto de fuga, certo? Se a gente quiser, por exemplo, dar um pouquinho mais, né, pode fazer uma sombra, ó, já que a orientação da luz está para lá, a gente pode fazer uma sombra bem leve aqui, que isso vai dar, ó, um pouco mais de... Opa, aqui ficou muito grossa. Ó, você vai ver que vai dar uma orientação espacial maior, uma luz assim de fim de tarde, né? Ó, aqui desses prédios. Porque tudo que está no solo a gente só vê a parte de cima. Então quando você bota uma sombra, ó, você começa a ter um pouco mais de noção da forma. Fazer bem simples. Aqui tem, por exemplo, aqui no carro. Ó, vou fazer aqui, ó, uma sombra do lado, o carro já cria, ó, já cria o volume dele de forma mais nítida. Ó, aqui atrás, esse aqui tá menorzinho, certo? Aqui, né? Então, tá, pessoal? Ó, você não tem que pegar, né? Isso aqui é para espalhar o grafite, pode ser usado papel também, né? Mas como aqui o desenho vai ser mais na lapiseira, só para dar, você não precisa ter tanta sombra, tá? Só para vocês verem as possibilidades da técnica. Bem, criando só 4 formas geométricas, você pode depois fazer uma paisagem. Se eu for colocando mais quadrados aqui, quanto mais fizer, mais realista fica, mais interessante.